O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Estejamos atentos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isto, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Fiquemos atentos à sabedoria do Senhor. Temos aí a palavra de Deus, que, como sempre, nos orienta na nossa vida humana, nos ajuda nas nossas relações e nos ensina aquilo que é melhor. Então, toda a primeira parte desse evangelho nos fala do sacramento do matrimônio, né? Sacramento do matrimônio, que faz do homem e da mulher, quando recebem este sacramento no casamento, faz do homem e da mulher uma só carne. Não são mais dois, mas uma só carne. Buscamos esta figura também lá no livro de Gênesis, quando Deus manda toda a criação passar diante de Adão, e Adão não encontrou nada que pudesse ser sua companhia. E Deus então manda um profundo sono a Adão, retira dali uma costela e faz o corpo de Eva. E quando Adão acorda, ele diz: esta sim, carne da minha carne e osso dos meus ossos.
a Escritura com esta figura do livro de Gênesis, nos mostra com profundidade a realidade do sacramento do matrimônio, que de certa forma é sacramento desde a criação do homem e da mulher. E Deus faz o corpo do homem e da mulher com uma tal conformação, biológica, para que os dois corpos de fato se encaixem e possam ser esta figura que o Evangelho chama de ser uma só carne. Essa comunhão, que não é só física, mas é corporal, é mental, é espiritual, mesmo que cada um conserve a sua individualidade, o seu caráter, a sua personalidade, mas aos poucos, pouco a pouco, tudo isso vai sendo modelado pela vida em comum. E cada vez mais, esse homem e essa mulher que se casaram, recebendo o sacramento do matrimônio, vão se tornando essa realidade de uma só carne. No sacramento do matrimônio, não há necessidade de ministro. Não precisa um ministro, o padre, o diácono, para que o sacramento do matrimônio aconteça. Por quê? Porque os noivos é que são os próprios ministros do sacramento do matrimônio. Os noivos são a matéria e a forma do sacramento. A matéria é a presença desses dois seres humanos, homem e mulher. E a forma é o sim. Eu te recebo, fulana, como minha esposa e te prometo ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. E depois ela, eu te prometo, fulano, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Esta é a fórmula, Essas são as palavras com as quais o casal proclama a bênção do sacramento do matrimônio um sobre o outro. E o sacramento do matrimônio é indissolúvel, uma vez que homem e mulher recebem este sacramento diante do altar, na presença de muitas testemunhas, tendo como testemunha qualificada o sacerdote, o diácono, ou às vezes o bispo, ou às vezes, em algumas necessidades extraordinárias, um ministro extraordinário do sacramento. Mas o ministro, seja ele padre, bispo, diácono, etc., ele só é testemunha qualificada. O ministro do sacramento são os próprios noivos. A matéria e a forma, a pessoa dos dois, essa entrega mútua que é feita diante do altar e essas palavras, de este sim, eu te recebo. Esse receber, ele é amplo, E quando eu falo eu te recebo, nessa pequena palavrinha, te recebo, você está recebendo uma outra pessoa, que vem de uma outra família, que tem toda uma história
toda uma educação, toda uma formação, enfim, tem todo um monte de experiências diferentes, não é? E ela também recebe como marido alguém que é outra pessoa, que também vem de uma outra família, de uma outra educação, às vezes até de uma outra nação, sei lá, né? Com costumes, com uma realidade de vida, às vezes muito diferente. Então, o noivo para a noiva e a noiva para o noivo sempre é uma caixinha de surpresas. Sempre tem alguma coisa a mais que você vai perceber, que você vai conhecer e com o que você vai conviver. Há sempre uma nova descoberta, alguma coisa que depois de muitos anos, nossa, mas eu não sabia isso de você. Ah, mas eu não conhecia isso. Ah, mas eu nunca tinha percebido isso. Pois é. Às vezes é fácil, às vezes não é tão fácil. Esse exercício de aceitação, né? Porque você falou lá, eu te recebo. Eu recebo do jeito que está, né? E com tudo aquilo que está lá dentro. Ele pode até usar essa linguagem, né, que clareia as coisas. Casar é receber uma caixa de surpresas, né? O presente é uma caixa de surpresas. Durante o namoro, o noivado, enfim, não foi possível conhecer de uma vez, conhecer tudo. Conheci um pouco, e por esse pouco, a gente achou que havia a possibilidade, né, de a gente casar. Não dava mais para ficar cada um no seu canto. E depois do casamento, né, na vida comum, a gente vai descobrindo outras coisas. Mas ter sempre em mente isso, né? Eu te recebo. Na alegria, na tristeza, saúde, doença, enfim, com as dificuldades, os problemas, com a tua história, com a tua educação, com tudo aquilo que você traz dos antepassados, com a tua personalidade, o teu caráter, com as tuas manias, né, com as tuas coisas. E tem uma porção de coisas que vão aflorando depois na vida do dia a dia. Então sempre é um exercício, né, de uma nova aceitação. Uma nova aceitação. No matrimônio, assim como na vida religiosa, há uma palavra no Evangelho de Mateus que nos fala: morrendo para si. A vida matrimonial não é outra coisa senão isto, morrer para si. Morrer para si para poder aceitar o outro. Esse morrer significa renunciar a muitas coisas, né? Renunciar a muitas coisas que eu penso, que eu acho, que eu gosto por causa do outro. E isso é mútuo, tanto da parte do homem como da mulher. É a mesma renúncia que se exige na vida religiosa, na vida consagrada. É a mesma coisa, é o morrer para si para aceitar o outro. A vida familiar, a vida matrimonial, é uma vida de uma pequena comunidade. Porque normalmente o casal com os filhos organizam a sua vida, organizam a sua casa, não é? Organizam o trabalho doméstico, organizam o cuidado dos filhos, a educação dos filhos, que depende dos dois, não é de um só, né? A educação depende do pai na sua parte como pai, depende da mãe na sua parte como mãe. Para quê? Para que os filhos tenham o equilíbrio necessário. Pois tem a vida do pai, a vida da mãe é tão forte naquilo que
influencia a criança, que é daí que ela vai tomar todo o equilíbrio que ela necessita, né, durante a sua vida. Muitas vezes ela vai lembrar daquilo que o pai falava, daquilo que a mãe falava, ou como o pai vivia isso, como ele enfrentava essa dificuldade, ou as dificuldades da vida, como que a mãe enfrentava as dificuldades, como que a mãe vivia as coisas, né? O exemplo de fé. O exemplo de fé, pai e mãe vão para a igreja, os filhos também irão para a igreja. Se o pai e a mãe colocam a fé em segundo lugar, os filhos também vão colocar. Ah, meu pai não vai, minha mãe não vai, para que eu vou, não é? Então é a vida de uma pequena comunidade. Uma pequena comunidade que nós encontramos na história da igreja, na teologia da igreja, e até com fundamento na Sagrada Escritura, que a casa da família, né, o lar, a casa, é uma pequena igreja doméstica. Uma pequena igreja doméstica, onde o pai e a mãe exercem o seu sacerdócio batismal, como cristãos batizados. O pai e a mãe é que presidem as orações, o pai e a mãe é que presidem as refeições, o pai e a mãe é que presidem, aquilo que se faz dentro da casa. O pai e a mãe é que, pela sua palavra, educam e são os primeiros catequistas, os primeiros formadores na fé dos seus filhos, exercendo aí, né, a vocação de profeta recebida no batismo. Os pais é que organizam, é que ensinam, é que ordenam, é que determinam, é que orientam, indicam o caminho, indicam as coisas, isto é bom, isso não é bom, isso ajuda, isso não ajuda, exercendo aí a função de reis. Então, todo cristão batizado é sacerdote, é profeta e é rei. No batismo, nós recebemos esta graça. E esse, assim, vamos dizer, ministérios, né? Como sacerdote, como profeta, como rei, na vida comum dos fiéis. Aí encontramos uma pequena diferença com relação ao sacerdócio. O sacerdote, o padre, tem este sacerdócio comum dos fiéis, porém, ele recebe um ministério específico. Ele é um sacerdote, mas ele é ungido e é consagrado para exercer um ministério sacerdotal. E cabe ao sacerdote fazer com que esteja presente a Eucaristia. Cabe ao sacerdote no seu ministério ser aquele que distribui o perdão e a misericórdia. O padre é ordenado para essas duas coisas. Para fazer a Eucaristia e o perdão dos pecados no sacramento da confissão, que cada vez vai sendo mais esquecido na igreja, né? Vai sendo deixado de lado. Principalmente depois que entrou essa mentalidade da misericórdia. Não, Deus é misericórdia, Ele perdoa tudo. Deus dá um jeito, não, Deus não dá jeito não, se engana se você pensa assim. Deus não dá jeito em nada não. Ele dá a graça sim, quando a gente faz aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele pediu,
aquilo que os mandamentos determinam. Então Deus dá a graça para a gente viver aquilo. Agora, se eu crio meus próprios mandamentos, minhas próprias leis, e depois digo, não, mas Deus é bom, ele perdoa tudo, é misericórdia, no fim ele dá sempre um jeito. Não se engane, porque não é assim. Deus é Pai, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus dá conforme o nosso esforço pessoal. Então não esqueçam, não vão nessa história de que os sacramentos da confissão já era. Não era, não. Ele é necessário. Ele não era, ele é necessário. Porque os sacramentos da confissão nos traz algo que se chama estado de graça. Para que a gente esteja preparado para receber a Eucaristia. Se a gente recebe a Eucaristia em pecado, São Paulo nos ensina dizendo que a gente come e bebe a própria condenação. E depois Jesus nos fala, no final do Evangelho, acolhendo as crianças, acolhendo, abraçando as crianças, abençoando as crianças. E como Jesus vinha de uma longa caminhada, os apóstolos ficaram preocupados. E procuravam afastar as crianças deles. Não, ele está cansado, deixa ele quieto, deixa ele descansar. E Jesus ficou bravo. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E abraçava e abençoava as crianças, impondo-lhes as mãos. O que o Evangelho quer mostrar aí? Duas coisas, né? Primeiro, que nós devemos receber a palavra de Deus com a simplicidade de um coração de criança. O que é essa simplicidade? Né? É exatamente aquilo que muito padre, muito católico, muito bispo não faz, né? Escuta o Evangelho, então procura interpretar aquilo que diz. Não, mas ele está dizendo disso assim, ele está falando daquilo. Não, ele está falando aquilo que está lá no Evangelho. E a simplicidade da criança é essa. Aquilo que a gente fala para uma criança, olha, faça assim, a criança vai e faz. Essa simplicidade. Então o Evangelho existe para ser vivido, não para ser interpretado. Por quê? Porque quando a gente interpreta, né, a gente muda o contexto, a gente muda o sentido. E nessa mudança a gente coloca muita coisa nossa, né? Com a nossa comodidade, o nosso egoísmo, aquilo que a gente acha, né? É uma pena, né? Porque tem tanta gente achando coisa hoje, né, sobre o Evangelho e fazendo tanta besteira, né? Tem tanto bispo cretino por aí que acha, que interpreta e se acha dono da verdade, né? Tanto padre falando bobagem por aí nas missas, não é? Eu ouvi essa semana uma reflexão de um sacerdote, onde ele dizia, olha, hoje nem as igrejas evangélicas evangelizam. Hoje já não se prega mais o Evangelho. Não todos, mas a grande maioria dos padres, por exemplo, que falam no rádio, na televisão, etc., eles não pregam o Evangelho, não. Eles falam de 1000 coisas, menos do Evangelho. Tratam de assuntos os mais diferentes possíveis, mas não falam do Evangelho. As igrejas evangélicas é a mesma coisa. O negócio é cura, o negócio é libertação, o negócio é prosperidade, o negócio é fazer a doação para receber não sei o que lá de Deus.
tudo mentira. Então o evangelho vai sendo cada vez mais escondido, mais apagado. Só que Jesus disse que não se acende a luz para colocar embaixo da mesa, né? E exatamente porque o evangelho, a palavra de Deus, que é luz, vai sendo escondida, é que o mundo hoje vive com tantas trevas. Tantas trevas, porque a luz do evangelho vai sendo escondida. E tantas vezes, né? Fazendo as interpretações da palavra de Deus, ou dizendo aquilo que acha, né? Tentando interpretar as coisas, tentando dizer aquilo que o evangelho não está dizendo, né? Principalmente quando se trata de usar a palavra do evangelho para fundamentar posições e teorias políticas. A gente pode torcer o evangelho para fundamentar alguma coisa? Lógico que pode. Lógico que pode. Por que existe tanta igreja sendo fundada por aí, né? No ramo protestante? Porque cada pastor interpreta alguma coisa do seu jeito. Ele diz, não, está tudo errado. Agora é que eu descobri a verdade. E vai e faz a igreja dele. Vai durar um tempo, aí depois tem outro que descobre outra coisa. Quer dizer, é a tal da interpretação livre da Sagrada Escritura. É a grande diferença entre a igreja católica e as igrejas evangélicas. A igreja católica, ela interpreta a Sagrada Escritura a partir da tradição. Ela tem toda uma tradição. Tem toda uma vivência de 2021 anos para interpretar a palavra de Deus. Tem toda uma história. E a igreja não fica só com a Bíblia. Ela tem a Bíblia, ela tem a tradição da igreja e ela tem aquilo que se chama magistério, né? O que é o magistério? O Papa, os bispos. Hoje se coloca muita interrogação sobre aquilo que nós chamamos magistério, porque nós temos dois magistérios da igreja, né? Tem um magistério da falsa igreja, que vai se mostrando cada vez mais, e o magistério da verdadeira igreja, que Jesus Cristo fundou. A falsa igreja é a igreja dos homens. É a igreja dos que interpretam a palavra, né? Do seu jeito. E o verdadeiro magistério, que interpreta baseado na história da igreja, na tradição da igreja, é diferente. Quando a palavra de Deus é lida, interpretada e meditada, né, com base no magistério, é ter a casa construída sobre a pedra. Mas quando eu fico só com a escritura, interpreto do jeito que eu acho, né? Essa igreja falsa que está dentro da igreja verdadeira, que usa a palavra de Deus para fundamentar uma porção de coisas que não são católicas e nem são boas, não é? A casa está construída sobre areia, vai ruir. Tudo isso vai ruir. Todas as igrejas evangélicas estão fundadas em cima da falsidade, em cima de meia verdade. Por isso, tudo isso vai ruir, não ficará pedra sobre pedra. Esta igreja católica falsa, esse magistério da igreja falsa, esses bispos que não são bispos, são usurpadores do episcopado. Usam a sua função, né, de bispo
e até as suas roupas, né, de bispo, mas não são bispos. São homens que deviam estar fazendo outra coisa na vida, e não no episcopado. E são muitos. Padres que são padres para usar do sacerdócio, não é? Para usurpar do sacerdócio, para fazer tantas outras coisas, que também não deveriam ser padres. Aliás, não são, né? Não são, porque provavelmente a ordenação deles é inválida, não é? E se a ordenação é inválida, tudo que eles fazem, né? A Eucaristia não é Eucaristia, é só pão e vinho. Os sacramentos que eles celebram são uma farsa, são uma mentira. Irmão Bernardo Fradão, que boa conversa para você tomar uma coascada na orelha, né? Pois é, eu tô comprometido com Jesus e com a verdade. Meias verdades não me interessam, não. E eu quero o céu. Eu quero o céu. Faço esforço desgraçado, mas eu quero o céu. Tanto me preocupa, não. Não vou agradar ninguém, também não estou preocupado em agradar ninguém. Nunca estive, né? Nunca estive. Mas a verdade é essa. Se nós não formos como as crianças e não tivermos essa simplicidade da criança para ouvir a palavra e obedecê-la, colocá-la em prática na certeza de que aquilo é vida, nós não estamos vivendo a nossa fé. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quem busca obedecer e viver a palavra de Deus com essa simplicidade da criança, com certeza vai para o céu. Mas quem vive rotando, né? Um monte de coisas aí, um monte de teorias, um monte de... Não sei se vai para o céu, não. Com todo o seu conhecimento, entre aspas, né? Teológico, com toda a sua formação humana, não é? Sua filosofia, suas filosofias, com tudo isso vai arder no fundo do inferno. Eu não quero ir para o inferno, não. E acho que vocês não querem também. Então sejamos simples quando lemos a palavra, sejamos simples em colocar essa palavra na nossa vida. Encerrando, né, um pequeno testemunho pessoal, durante o tempo em que eu vivi mais próximo, né, vamos dizer assim, da cidade e participava de reuniões de clero, principalmente no tempo que eu fui pároco, lá na igreja Nossa Senhora do Pilar, na Vila Ema, nas reuniões de clero, havia uns padres lá muito inflamados, né, na teologia da libertação. E havia um grupo de padres mais idosos, mais sérios, mais, né, que não eram metidos a teólogos, mas eram homens de Deus. Então, às vezes, o pau quebrava nas reuniões, né? Porque havia duas visões das coisas. Uma visão de homens de fato de igreja, de padres que viviam o seu sacerdócio, que eram sinceros e honestos, né, na vivência do seu ministério sacerdotal. E havia outros aí já comprometidos com política, com essa história toda, né? E havia lá uma ideia, né, que sempre costurava esses padres mais teólogos da libertação, né? Eram 3 palavrinhas, né? Ver, julgar e agir. Ver, julgar e agir. Como isso cansava de ouvir essa conversa mole. Como cansava. E na história de ver, não é ver como o Evangelho, não é ver como Jesus vê. Mas é ver diante da realidade, diante da justiça social, diante disso, diante daquilo.
E Jesus no Evangelho fala para a gente ver tudo isso com simplicidade de criança. Julgar, então você primeiro ia ver as coisas, depois ia julgar para poder ver o que é que você ia fazer para a transformação da sociedade, né? Transformação de dentro para fora. Não, conversa mole, né? Conversa mole para boi dormir. É uma teoria? É uma teoria. Pode ajudar alguma coisa? Pode ajudar alguma coisa, mas não salva não. Não leva para o céu não. E é uma pena porque muitos dos padres que eu conheci, que gritavam estas coisas, né? Comprometidos com a transformação da sociedade, não é? E que falavam de revolução, de guerra, de derramamento de sangue, e que traziam alguns guerrilheiros fugindo da Colômbia, do Chile, da Bolívia, né? Traziam para viver na minha casa. Esses guerrilheiros vinham viver na minha casa, ficavam lá escondidos, porque tinha tanto dependente lá vivendo comigo, não é? E por causa do atendimento das pessoas, né, da renovação carismática, como diretor espiritual da renovação, então atender muita gente para orientação, para confissão, para oração de cura, oração de libertação e essas coisas todas. Então tinha muito movimento na minha casa, na minha paróquia. Então minha paróquia não era suspeita. No governo militar a minha paróquia não era suspeita de nada. Que entrava muita gente lá. Então esses padres traziam alguém, o cara estava fugindo de lá, precisava deixar em algum lugar, eles não levavam para casa deles não, eles deixavam na minha casa. O cara ficava lá no meio de tudo, mas ele tinha que se submeter também às regras da casa, né? A hora que era hora de rezar, tinha que estar junto na hora de rezar. Na hora de ir para a missa, tinha que ir junto para a missa. Participar das coisas. E graças a Deus, muitos puderam aí passar por um processo de conversão e com certeza estão fazendo bem por aí, não é? De onde estiverem vivendo e como estiverem vivendo, com certeza muita coisa ficou na vida dessas pessoas. Isso foi bom porque todos eles falavam espanhol e para que eles pudessem se sentir um pouco melhor, eu procurava falar em espanhol com eles. Isso me ajudou a aprender a língua, né? De uma maneira prática. E a conhecer muitas histórias, muitas tradições, muitos costumes, né? Foi uma grande riqueza que Deus me proporcionou. Nunca houve problema? Não, nunca houve problema, porque eu sempre entendi que quando a gente acolhe alguém, a gente acolhe Jesus naquela pessoa. Eu sempre procurei fazer isso na minha vida. Por mais que às vezes seja difícil, né? Mas eu procuro acolher Jesus ali, naquela pessoa. Me chateia quando às vezes acontece de eu estar no Vale da Páscoa e eu vejo que uma ou outra pessoa que chega lá pedindo comida, pedindo alguma coisa, né? Às vezes é meio tratado por um ou por outro, às vezes com uma certa dureza, né? Podem me chamar de imprudente naquilo que eu vou falar, mas é o medo, né, que essa pessoa que vem de fora para pedir um prato de comida possa contaminar as pessoas que estão lá. Então essa pessoa é recebida, mas ela é recebida lá num lugar à parte, com dignidade, vão levar comida para ela, na mesa, vão servir, vão atender, mas ainda bem que eu não estou lá, porque senão ia criar problema, né? Eu ia botar a pessoa para sentar do meu lado na mesa. É o que eu sempre procurei fazer. Por quê? Por que, irmão, é assim? Porque,
Olha, desde criança eu aprendi isso com a minha mãe. Quando era uma criança, um adolescente, minha mãe mandava entrar em casa, minha mãe punha a mesa e atendia aquela criança, aquele adolescente. Quando era um adulto, a minha mãe nunca dava um prato de comida e deixava lá fora do portão, não. Tinha uma varanda em casa, né? Ela mandava sentar ali na varanda. E lógico, ela sozinha com os filhos, né? Tinha medo. Mandava sentar na varanda, ali tinha uma mesa, ali tinha cadeira, que era para isso, né? Ela mandava sentar ali, levava ali a comida, o pão, aquilo que a gente tinha em casa, não é? Então a gente aprendeu isso com a mãe. Veja como o exemplo dos pais é forte, né? É tão forte que, para mim, pelo menos, me levou muitas vezes a brigar com as pessoas para poder acolher o pobre. Acolher aquele que está passando fome, aquele que está precisando de alguma coisa. Ah, irmão, mas às vezes o cara tá fedido, tá sujo, tá piolento, tá, sei lá, tá cagado, mijado, não importa, não importa, não importa. Eu tenho que enxergar além disso. É meu semelhante, é meu irmão. Quem recebe um pequenino é a mim que recebe. Não é a mim que recebe, recebe meu Pai. Olha, mais ainda, né? Recebe o próprio Deus. Então me chateia quando eu vou lá às vezes e vejo isso, né? A pessoa é atendida, mas ela vai comer lá no outro lugar, no outro, porque ela pode contaminar o ambiente. É casa de Deus, na casa de Deus não existe contaminação, não. Ah, irmão, mas isso é muito simplismo da sua parte. É simplismo, sim. Eu ouvi muito isso de outros padres, amigos meus. Você é muito simplista. Eu não sou simplista. Simplesmente é esse evangelho, né? Eu acolho a palavra de Deus como criança, eu não fico interpretando, não. Jesus falou que é fazer assim, vamos fazer, pelo menos vamos tentar, vamos nos esforçar. Pelo menos fazer um esforço, mesmo que a gente às vezes não consiga o tanto que a gente gostaria, mas Deus vê o coração, e só Ele vai saber o esforço que a gente faz. Eu, pessoalmente, é uma escolha minha, não é? Eu prefiro ser simplista quando leio o Evangelho e fazer aquilo que Jesus manda fazer. E aquilo que Ele manda fazer não é impossível para nós. Se Ele pedisse coisas impossíveis, esse não seria o nosso Deus, não. Ele nos pede aquilo que é possível e nos dá a graça para fazer aquilo que é possível para nós. Ele não pede nada além da nossa capacidade, da nossa força. Então, meus irmãos, como testemunho pessoal, né, e como mensagem que eu poderia deixar hoje é essa: ser simples como as crianças, não é? Ou no outro lugar do Evangelho, onde Jesus fala assim, olha, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A serpente só ataca quando ela se vê ameaçada. Se você passa e passa longe dela, não mexe com ela, ela não pula em cima de você, não. Mas se ela se vê ameaçada, ela vai se defender. E a simplicidade da pomba, né? A pomba vai, ela entra na sua casa, passa pela janela, vai lá em cima da mesa, vai comer, o passarinho tem essa mesma simplicidade, né? Ele não está preocupado que existe um perigo, que pode ser atacado. Não, nada disso. Mas mais do que essa prudência e essa simplicidade, Jesus nos fala da criança, que é ser humano, né? Como nós. Ser humano como nós.
e que nos fala com simplicidade. E às vezes, né, criança não mente, né? A não ser que a gente adulto ensine. Mas ela, por si mesma, não faz parte da natureza da criança ser mentirosa. Nem faz parte da natureza da criança ser manipuladora. Isso é tudo coisa de adulto. E se a criança desenvolve esses vícios, é porque ela aprende com os adultos. Mas a criança é simples, ela é verdadeira. Peçamos a Jesus, a Maria, que nos ajudem nessa simplicidade de coração. E peçamos a São Miguel que afaste de nós tudo aquilo que vem do maligno, né? Toda malícia, né? Essa malícia, essa manipulação, né? Toda mentira que às vezes a gente vive, não é? O faz de conta. Que São Miguel afaste todas essas coisas más da nossa vida, todos esses espíritos do mal. Que Ele rogue por nós e que Ele apresente a Deus, junto com o nosso anjo da guarda, como nós falamos ontem na live, né? Apresente a Deus as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas necessidades. Amém. Amém. Professemos nossa fé. Tem aí no seu livrinho